Querida aluna, querido aluno, na aula de hoje a gente vai falar sobre um tema que é continuação de PV-NRT, Lei de Clapeyron, que a gente acabou de estudar na videoaula anterior. Agora a gente vai falar da densidade dos gases. E para falar da densidade dos gases, eu vou relembrar que a densidade dos sólidos e dos líquidos ela é dada pela fórmula massa sobre volume. Lembra disso? É uma das primeiras fórmulas que a gente aprende em química, lá atrás. Densidade, massa sobre volume. Tudo bem? Fixou? Você já sabe disso, tranquilo. Acontece o seguinte, que para a densidade dos gases eu tenho que me apoiar na fórmula de Clapeyron, de PV-NRT, porque eu tenho as variáveis pressão, temperatura e até a constante o R. Para eu colocar isso nessa fórmula, eu vou fazer o seguinte, N é número de mol. E número de mol pode ser substituído nessa fórmula por massa sobre massa molar, que é a fórmula do N. Ó. Então, se N é massa sobre massa molar, no lugar do N eu posso colocar massa sobre massa molar. Tá vendo aqui, ó? Então tá aqui, ó. Essa é a opção. Coloquei massa sobre massa molar no lugar do N. Na mesma fórmula, então, eu tenho volume e massa e volume. Se eu tenho massa e volume, eu posso isolar os dois, deixar um sobre o outro. E ao deixar um sobre o outro, eu vou ter a fórmula da densidade de um gás. Então é essa mudança que eu fiz. Ó, massa molar sobe multiplicando, volume desce dividindo, o RT que estão multiplicando passam dividindo por primeiro membro. A minha fórmula fica exatamente assim. Pressão massa molar sobre RT igual a massa sobre volume. Massa sobre volume é igual a densidade. Então a densidade do gás está nessa fórmula. Pressão vezes massa molar sobre RT. É isso. A fórmula que você vai usar é essa. O raciocínio aqui, vamos avaliar cada um. Ó. Densidade é diretamente proporcional à pressão e massa molar. Então quanto maior a pressão, maior a massa molar, maior a densidade. RT, R é uma constante, então vamos falar da temperatura, que é uma das mais comuns aqui nessa matéria, de sofrer variação em exercício. Se eu aumentar a temperatura, ela é inversamente proporcional à densidade, diminui. Ou seja, se eu aquecer o gás, ele diminui de densidade. Se eu estou falando de um balão, e normalmente os exercícios vão falar disso, se eu estou falando do ar, que tem uma densidade, para flutuar no ar, para subir no ar, a densidade tem que ser menor. Então ele tem que ser menos denso. Lembra disso? O menos denso flutua, o mais denso afunda. Então essa é a característica, né? Vista pela densidade. Logo, se eu aquecer o gás, o meu balão então vai subir com maior facilidade. Por isso que os gases, né? Os balões de voo, eles são aquecidos. Os gases são aquecidos. Porque se eu aumento a temperatura, a densidade diminui. Aí eu tenho aqui um exercício típico da matéria sobre densidade gasosa. A gente não vai fazer nenhuma conta nesse exercício, tá? Só vai analisar. 3 balões com a mesma pressão e temperatura, os três. Cada um deles tem um gás, ou hélio, ou metano, ou gás carbônico. Bom, como determinar que gás que está em cada balão? Pelo seguinte, se pressão e temperatura são iguais, as pressões e temperaturas são iguais, os 3 balões eu posso cortar a pressão e temperatura. O R é uma constante, então eu posso cortar o R. Logo, a densidade depende exclusivamente da massa molar. Se a densidade depende da massa molar, aquele que é maior, que tem a maior massa molar, é o mais denso. Se ele é o mais denso, ele é o que está embaixo, é o que está com maior dificuldade de flutuar. Então, ó, CO2 é esse balão. Lembrando, né, que a pressão e a temperatura aqui são iguais. Se mudar a pressão e a temperatura, você tem que calcular a densidade de todo o gás separadamente. Tá. Metano é o intermediário. Acho que esse não teria muito problema, né? A massa molar intermediária. Então ele é o intermediário. E o que flutua com maior facilidade é o hélio, porque tem a menor massa molar. Se ele tem a menor massa molar, ele tem a menor densidade e a flutuação dele é maior. Por isso que a gente usa hélio em balão de voo. No balão de voo se aplica hélio, por quê? Porque é um gás inerte, de baixíssima, quase nenhuma reação, tá? Então não tem o risco dele reagir com nada. E a massa molar dele é muito pequena. Então, com essa massa molar, facilita demais a densidade também ser baixa e ele subir. Então, essa é a historinha dos gases, da densidade dos gases. Se for assistir qualquer filme ou ler a história sobre balonismo, você vai perceber que é isso que acontece, aquecimento do gás e normalmente gases de massas molares baixa massa molar, aumento de temperatura, a densidade diminui e aí você consegue fazer o balão flutuar. Entenderam? Acompanharam? Bom, então fique por aí que na próxima aula a gente tem mistura gasosa. Bons estudos e até a próxima!